e a dar início à sessão. Já temos mais de 20 pessoas portanto, em primeiro lugar, eu gostava de dar a boa noite a todos e obrigado por se juntarem mais uma vez a nós nesta que é a quinta sessão sobre Covid-19, que é organizada todas as quintas-feiras pelo Fórum Saúde para o século XXI. E para quem participa pela primeira vez, eu gostava só aqui muito brevemente de fazer recordar aqui ou dizer quais são normalmente as regras que nós seguimos nesta sessão. Portanto, a sessão está dividida em duas partes. Na primeira parte é uma parte reservada apenas e exclusivamente ao comentário dos oradores convidados e depois numa segunda parte eu abro, digamos, a sessão à audiência e todos poderão participar e todos poderão fazer questões e fazer os seus comentários. Eu peço a todos que durante toda a sessão mantenham os microfones desligados, com exceção dos oradores, como é óbvio, e depois na parte da participação, na segunda parte da sessão, sempre que for necessário, eu faço a ativação do microfone de quem pretender falar. Como é que se processa também a participação da audiência? Portanto, na segunda parte, quem quiser falar tem que ir ao bate-papo e escrever a palavra falar. Ao fazê-lo, aparece-me aqui no meu painel de controle, fica registado que alguém pediu a palavra e, portanto, eu depois vou seguindo essa ordem e vou dando a palavra em função dessa lista que aqui vou tendo. O nosso tema de hoje tem a ver com a necessidade de encontrarmos ou de procurarmos um equilíbrio entre aquilo que é a saúde ou a proteção da saúde e aquilo que é a economia, ou também podemos dizer aqui a proteção da economia. E, portanto, acho que todos nós concordamos que a economia está paralisada e que a economia precisa das pessoas. Precisa das pessoas não só para produzir, mas também para consumir. E aquilo que acontece é que nós temos estado há mais de um mês que estamos em casa e, portanto, isto tem reflexos dramáticos, quer do ponto de vista psicológico das pessoas que estão em casa, quer do ponto de vista económico. Isso parece, ou pelo menos parece-me a mim, que existe um consenso relativamente à necessidade de retomarmos rapidamente a atividade económica, o mesmo já parece não acontecer relativamente à forma de como é que o podemos fazer. E disso até são exemplos os diferentes planos que foram apresentados por diversos países da União Europeia, e nomeadamente por Portugal. Para nos dar a sua opinião sobre este tema, os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço terem aceitado o nosso convite, são a professora Ana Paula Martins, boa noite, já há pouco tínhamos falado, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o professor João Duque, economista e professor do ISEG, e como é habitual, contamos também com a presença do professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. E eu ia começar pelas senhoras e ia dar a palavra à professora Ana Paula Martins para que comentasse este tema, mas até lhe ia fazer uma questão muito concreta e tem a ver com o seguinte. Portanto, as estatísticas, pelo menos aquelas que eu tenho tido conhecimento e procurei informar, portanto, as estatísticas de mortes por Covid-19, aquilo que parecem ser, ou parecem indicar, portanto, que estamos em presença de uma doença que é altamente contagiosa. Mas, por outro lado, tem uma letalidade relativamente baixa no segmento das pessoas com menos de 60 anos. E, portanto, com base nestes factos, e aceitando que estes factos são verdadeiros, não seria por si só este facto suficiente para justificar uma abertura maior, uma retoma, digamos, mais ampla da atividade económica? Muito boa noite, Dr. Pedro Serra Pinto, obrigado pelo convite que me dirigiram e cumprimentava também todos, naturalmente, e todas, com um particular cumprimento ao professor João Duque e ao professor Adalberto Campos Fernandes, enfim, como aqui parceiros destes comentários um bocadinho mais aprofundados. Indiretamente à questão que me colocou, eu penso que, enfim, poderá haver algumas opiniões distintas, mas estamos todos de acordo que uma das questões levantadas relativamente à pandemia em todos os países, nós não somos exceção, é exatamente a capacidade que, abrindo a economia ou desconfinando, por uma palavra nova, voltando à tal nova normalidade sem algumas cautelas, enfim, de natureza sanitária, poderemos criar uma carga que é insustentável para os sistemas de saúde e para os nossos serviços nacionais de saúde.
E este aspecto, simplificando algo que é complexo, é naturalmente, e acreditamos todos, que é aquilo que têm feito muitos governos, e concretizando a Europa, que têm sistemas de saúde diferentes, mas que todos eles, e em todos eles, tem havido uma enorme preocupação de conseguir regular, digamos, esta sobrecarga do sistema de saúde para dar resposta, de facto, às situações que são situações difíceis de tratar, nós sabemos disso, apesar de a letalidade ser mais baixa do que noutras, enfim, do que noutras situações que tivemos e outras pandemias, concretamente. A verdade, eu recordo no início deste processo, deste tempo novo, termos comparado muito, ou ter-se comparado muito a questão da gripe sazonal e o excesso e a mortalidade provocada pela gripe sazonal e a mortalidade que se esperava associada à Covid. Bem, mas a verdade é que essa discussão, de alguma maneira, eu creio que está algo ultrapassada. Nós já percebemos todos, e com exemplos que foram exemplos que nos criaram medo, não foi só receio, foi medo, olhando para a Espanha, olhando para a Itália, e de facto nós percebemos o que é que significa um sistema de saúde que não consegue dar resposta, sobrecarregado, com cuidados intensivos que estão sobrelotados, com profissionais que não têm EPIs suficientes para poder proteger-se e, portanto, obviamente que não me... Pessoalmente, é a minha perspectiva que aqui apresento, penso que essa tem sido a grande, digamos, questão com que os governos e com que as sociedades, vamos tentar aqui também, penso eu, assumir as nossas responsabilidades enquanto sociedades, as sociedades democráticas assumem responsabilidades e, portanto, os cidadãos nessas sociedades assumem responsabilidades e, portanto, aqui há a questão do equilíbrio entre exatamente aquilo que nós podemos abrir e que temos que abrir, com certeza falaremos disso ao longo desta noite, e aquilo que têm que ser as precauções, sob o ponto de vista sanitário, para garantirmos que não criamos um problema insustentável ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Não estou a ouvir, doutor, peço desculpa. Penso que nem eu nem ninguém. Pois, não estava a ouvir porque eu tinha o microfone desligado. Mas relativamente, por exemplo, ao caso das farmácias, não é? Portanto, ao caso concreto dos farmacêuticos, portanto, os farmacêuticos mantiveram a sua atividade, portanto, mantiveram-se abertas, as farmácias mantiveram-se abertas, mas acabaram por também, ou seja, sentir que, ou seja, tiveram a prestar um serviço público, mas sentiram uma diminuição digamos, da atividade económica, ou não? Bem, duas coisas, em princípio, vamos lá ver, as farmácias mantiveram-se a funcionar, a prestar o seu serviço público que essencialmente tem sido a dispensa de medicamentos. Os outros serviços que são prestados pela farmácia, neste momento, têm uma grande restrição. Porquê? Porque estou a falar, por exemplo, de situações como a administração de injetáveis, já posso concretizar, e outro tipo de serviços que nós prestamos na farmácia, portanto, primeiros socorros, cuidados, aquilo que chamamos de cuidados em situações, enfim, menores que podem ser, e defendemos muito isso, que podem ser tratadas em proximidade, mas na verdade esse tipo de serviços neste momento não têm estado ativos. E porquê que não têm estado ativos? Não têm estado ativos por duas razões essenciais. A primeira, porque a maior parte das farmácias, por questões exatamente de segurança e também por falta de EPIs, nós temos tido uma enorme falta de equipamentos de proteção individual, não conseguimos ter, enfim, quase 99% das farmácias não têm a porta aberta. Aquilo que têm é um atendimento, enfim, como é denominado, ao postigo, um atendimento que é um atendimento, enfim, diferente daquilo que é habitual e que nós também precisamos de voltar, ou seja, de desconfinar. Ou seja, as próprias farmácias sentem, e essa é uma discussão, é mais do que uma discussão, é uma concretização que temos estado a trabalhar nela. Nós precisamos, a partir da próxima semana, de também retomar aquilo que são os serviços farmacêuticos. E é verdade, doutor, que
temos tido um impacto financeiro muito grande. Eu posso lhe dizer que nós não tínhamos ainda, a rede de farmácias não tinha ainda recuperado propriamente da crise que tinha tido durante o período da Troika, e nós tínhamos cerca de 600 e tal farmácias em insolvência, houve aqui uma grande transformação no setor, enfim, o tema não é esse, mas é verdade que houve e teve que haver, mas nós neste momento posso lhe dizer que no último mês e meio, além de termos acentuado, e há um estudo que já está disponível na Universidade de Aveiro, que todos os anos é feito a pedido da Associação Nacional de Farmácias, nós, além de termos acentuado aquilo a que chamamos as rentabilidades negativas, nós temos neste momento, aumentámos em cerca de quase 200, em 200 farmácias que estão numa situação de grande fragilidade. Muitas delas, inclusive, já têm trabalhadores em layoff, tal como o resto da atividade, digamos, económica. Com certeza que o professor João Duque falará muito melhor que eu e legitimamente nessas matérias, mas a farmácia é, naturalmente, uma atividade económica também, não é só um espaço de saúde. E ela é uma atividade económica, entre outras coisas, porque é a maneira que tem, obviamente, de se financiar para prestar o serviço público de que falamos, porque também esse serviço público, ao longo do tempo, foi sendo, digamos, mais exigente, a própria cadeia do medicamento, não é? E também o modelo de remuneração que a própria farmácia tem, tal como se calhar o modelo de financiamento, tal como o modelo de financiamento do próprio Serviço Nacional de Saúde, precisa de um olhar atento e transformador nos próximos anos. Mas sim, nós temos que voltar, até porque deixe-me só dizer-lhe isto, sem me querer alargar no meu tempo, quando olhamos para alguns barómetros que estão a ser feitos, concretamente o professor Henrique de Barros, no Instituto de Saúde Pública do Porto, tem um projeto interessantíssimo que se chama Diários de uma Pandemia e tem já neste momento mais de 200 mil entrevistas feitas aos portugueses sobre como estão a viver esta pandemia, para que aprendamos também para situações futuras. E há uma coisa que é clara, enfim, durante, perspectivamente, ao longo destas semanas de avaliação, eu faço parte de do grupo, digamos, de pessoas que olham para os resultados, e é evidente que, mais uma vez, em relação à farmácia, concretamente, se confirma aquilo que nós sabemos, é que é uma linha, é uma das primeiras linhas que as pessoas procuram para obter informação e, naturalmente, para obter aconselhamento. E nós não podemos, e isso está, é claro também aqui nas situações de pandemia, na situação de pandemia que estamos a viver, perdão, e portanto nós não podemos deixar, até porque também há uma vocação naquilo que é a nossa atividade profissional, como qualquer profissional de saúde, nós não podemos continuar, não é só uma questão económica, é acima de tudo uma questão também de serviço às nossas populações. Eu há bocado queria dizer que ia concretizar, vou-lhe dar um exemplo com um grupo que é um grupo, enfim, com necessidades especiais, que são a população transgénero, que objetivamente tem por hábito ir às farmácias fazer a administração de, digamos, de hormonas que precisa de fazer e que habitualmente não vai ao centro de saúde por diversas razões, inclusive razões relacionadas com questões de discriminação. A farmácia é uma porta aberta, nós não perguntamos a ninguém de onde é que vem nem para onde é que vai e foi-nos pedido objetivamente, até através do Governo de Portugal, que tivéssemos aqui uma solução para este grupo, porque efetivamente com a porta fechada não conseguimos apoiar estas pessoas. E há muitas outras evidências e muitas outras populações especiais que apoiamos e que naturalmente também nos ajudam a promover o nosso sistema de saúde como um sistema de saúde inclusivo e que responde às necessidades que são locais de cada população. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu agora passava a palavra ao professor João Duque e gostava até de lhe fazer uma pergunta também, uma pergunta muito direta, e que tem a ver com o seguinte: se eu pude perceber aqui pela intervenção da professora Ana Paula Martins, portanto, o confinamento foi muito importante do ponto de vista da saúde, não por causa da letalidade da Covid-19, mas para proteger o próprio Serviço Nacional de Saúde, para que pudesse responder àquela população de risco que realmente pode ser, onde realmente este vírus é letal. Quando se fala em economia, portanto, e depois a partir de um determinado ponto começou-se a falar, digamos, no problema que a Covid-19 vai representar para a economia, aquilo que se começa normalmente a ouvir é falar sempre no déficit, a falar no rácio do endividamento externo,
Mas para o cidadão comum, isto, quer dizer, é aquela conversa como falar do R, diz muito pouco. O que eu gostava de ouvir do professor João Duque é assim, quais são os efeitos que, na sua opinião, a Covid-19 vai ter na economia e quais são as consequências para as pessoas, ou seja, como é que se vai refletir, como é que esses efeitos económicos se vão refletir na vida das pessoas. Bem, muito obrigado. Também quero agradecer o convite que me fizeram para estar com tão ilustres colegas e cidadãos, porque, em primeiro lugar, estamos preocupados em fazer algum contributo e discutir e fazer opinião e receber a opinião de outros com conhecimento. E, por isso, me foi muito grato aceitar o desafio. Ora bem, nós não sabemos exatamente como é que vamos acabar e, portanto, a pergunta sobre as consequências dependem sempre do grau de intensidade e, no caso, em concreto, do prolongar do tempo, da janela de tempo que vai durar esta crise. Agora, em termos imediatos, o que se passa é que há uma contração imensa que não é tão grande, porque se disputar uma série de mecanismos de emergência e de mitigação, e, portanto, não é tão grande o impacto imediato na vida das pessoas, porque, de facto, se criaram, como eu disse, mecanismos. Imagine-se que o rendimento correspondia exatamente ao trabalho. O que não está a acontecer, porque, felizmente, não é? Uma modalidade que foi a modalidade, digamos, adotada pelo governo português e que eu acho que faz sentido em Portugal, na nossa cultura empresarial e na forma de dinamizar a economia portuguesa, nós tivemos uma medida muito importante de mitigação do efeito da redução da operação, da atividade produtiva, através do layoff simplificado. E, portanto, o layoff simplificado, em que as pessoas param de trabalhar, mas estão a receber rendimento, isto significa, portanto, há um desajustamento entre a produção, e, portanto, produção e output, e rendimento de um dos fatores que está ocioso, mas está a receber. Portanto, isto tem que se pagar, não é? Paga-se, de alguma forma tem que se pagar. Portanto, esta é uma primeira medida que se percebe logo e que tem um grande impacto, porque há, ao que parece, 1 milhão de pessoas que estão aparentemente, ou mais de 1 milhão de pessoas, estão em layoff simplificado. Isto é um batalhão, um exército de mão de obra, que se não fosse uma medida desta natureza, estariam desempregadas, muito provavelmente. Porque os empregadores, se calhar 1 mês, ainda podem aguentar, não sei, digamos, aqueles mais solidários, mas muitos descartariam logo, à partida, os trabalhadores. E, portanto, esta é uma forma de manter um vínculo que é muito importante entre pessoas que estão adequadas a uma função concreta numa empresa em concreto, e, portanto, não estou a falar de abstrações, que é um trabalhador para um posto de trabalho, não. Estou a falar de uma pessoa concreta que foi treinada, que sabe executar uma função, etc., que está habituada, que tem relações pessoais e de treino para uma determinada função e que mantém esse vínculo com aquela unidade produtiva. E isto é muito importante no sentido de reatar e, portanto, de dar rapidez ao reatar da atividade económica. Eu não preciso, se eu chamo uma pessoa que estava sem fazer nada, mas que está no vínculo, a minha empresa, se eu chamo, olha, vem trabalhar segunda-feira, ela vem trabalhar segunda-feira, ter parado 1 mês e meio, não importa, mas na segunda-feira é um cabeleireiro, está lá, ela sabe onde é que estão as tesouras, etc. O secador, isto é, ela está pronta a trabalhar exatamente como estava, com os ajustamentos que têm que ser feitos, etc. Mas isto é muito importante, particularmente num país em que tem uma cultura de contratação que é muito lenta. Nós temos uma sociedade que, do ponto de vista empresarial, não reage como reage a americana ou até a britânica, que é a que eu conheço melhor dentro da Europa, em que eles reagem com uma rapidez enorme. Também descartam os trabalhadores com uma rapidez enorme, em boa verdade. Mas, como reagem muito rapidamente e contratam com muita facilidade, eles estão
nesse ponto de vista, mesmo que tenham um desemprego muito grande, eles, se começarem a atividade, a reativar a economia, eles rapidamente contratam as pessoas. Nós temos uma cultura muito diferente. E essa cultura de um arrastamento das relações de contratação no trabalho leva a que eu acho que a atitude tomada de arranjarmos um mecanismo mitigador e de portanto, contenção do despedimento é importante. Porque, naturalmente, eu estou a contar que esta crise não vai demorar uma eternidade, não é para 2 anos ou 3 anos, porque é impossível. Não, o Estado não consegue, os empresários não conseguem, portanto é insuportável imaginar que se mantêm elefantes, monstros parados, muito pequeninas unidades se fazem monstros, parados a sobreviver de uma forma artificial. Portanto, isso não é possível. Agora, portanto, dito isto, a nossa estratégia de manter, digamos, congelada a capacidade, ou em latência, a capacidade de reação àquilo que possa ser um reativar da economia, eu acho que foi bem feita. Podemos agora discutir se o dinheiro chega, não chega, como está a ser feito da forma certa, as pessoas queixam-se que não veio o dinheiro, etc., porque há uma emergência de tesouraria, que é o outro problema, não é? Há aqui uma emergência de tesouraria para manter alguns compromissos, porque infelizmente as pessoas não podem chegar ao supermercado e dizer, olha, eu não lhe vou pagar agora, mas vou levar as coisas porque o meu patrão há de me pagar, porque a Segurança Social lhe há de pagar e por aí fora. Portanto, isso não existe. E, ao contrário da outra crise, esta pôs um problema que eu acho que é muito relevante, que é um problema social e que agrava a emergência e a urgência do tratamento da tesouraria, porque foi muito rápida. Isto foi rápido demais. A outra crise não foi assim. É uma crise que começa a verificar-se, mas vai dando algum tempo, nomeadamente até às instituições de natureza social, para irem tratando os casos que lhe vão chegando às mãos. Não sei se viram agora, recentemente, o Banco Alimentar deu um número que é explosivo para aquilo que é a capacidade deles darem resposta, até para, nem que seja para registar. São milhares e milhares de nomes de famílias, de casos, e, portanto, eles não conseguem dar vazão a tanta emergência. E esta é uma característica diferente da outra crise. Pode até ter menos bocas para alimentar, no fundo, no fim do dia, para alimentar, mas dada a emergência do aparecimento e do número de casos ser tão grande, leva a que o tratamento do supletivo desta medida de mitigação, de injetar tesouraria, mesmo que artificialmente, isso agora não importa, porque o que importa é fazer chegar o dinheiro às pessoas para elas se alimentarem e tentarmos minimamente mitigar aqui um problema gravíssimo de paragem de atividade. Dito isto, e na expectativa de que nós vamos também começar a recuperar, aliás, a partir do dia 4, as pessoas no dia 4 vão fazer mais do que faziam antes. E é normal que comecem a gastar mais do que gastavam antes. Nós devemos tratar o mês, se vão sair dados mensais sobre a taxa de poupança, Portugal deve ter agora, no mês de abril, deve ter aumentado imenso a sua taxa de poupança, por isso simplesmente que aqueles, e se calhar todos aqueles que estão aqui neste webinário, sentem isto. Eu queria confessar uma coisa de parentes. Eu vejo o saldo das contas das minhas filhas porque elas têm a bondade de me ter supletivamente. E então acho muita piada, não é a mais velha, que já tem a sua vida, casada, mas são as outras. E elas estão a poupar de uma forma que era inimaginável. Claro, não têm restaurantes abertos, não têm bares abertos, não podem fazer viagens. Aquilo foi o mês de março e o mês de abril, claro. Taxas de poupança elevadíssimas a quem está a trabalhar, mas neste momento, com a reatividade, com a abertura da atividade, nós vamos começar a gastar mais dinheiro e a aquecer a economia. Claro que não vamos pô-la, infelizmente, para os níveis a que estavam antes. Mas vão começar a ver, é a minha expectativa, de que o mês de maio vai ter um nível de atividade que, face ao mês de abril, já é melhor, já há uma evolução positiva. Claro que face ao mês de abril, ao mês de maio de 2019, vai estar muito abaixo.
mas já começa, a minha expectativa começa a recuperar, e junho será melhor que maio, aliás, a vermos, não é? A segunda quinzena de maio será melhor que a primeira quinzena, e se nós nos comportarmos bem, se conseguirmos aprender a viver com as instruções das diretivas das entidades, as autoridades sanitárias e com o comportamento cívico natural, nós podemos começar a desenvolver bastante mais atividades e a dar uma dinâmica nova à economia. E, portanto, a minha expectativa, nesse sentido, é de que, sempre disse isto, é de um V assimétrico. Isto é, mergulhamos muito depressa e vamos sair, enfim, em V, numa pendente menos inclinada, que eu gostava que fosse até ao fim do ano, isto é, no final do ano nós conseguíssemos recuperar níveis de atividade próximos daqueles que tínhamos em termos de PIB, o que não quer dizer que as atividades se façam da mesma maneira e que voltem as atividades que estavam da mesma forma, que as empresas voltem todas como estavam e que não surjam novas empresas com novas ideias. Não é nada disso. Mas, de qualquer das formas, eu espero é que nós tenhamos a capacidade para, com o estímulo também que virá das políticas públicas de investimento público e com a iniciativa privada a saber criar ideias e propor alternativas e sugestões e etc., que nós consigamos de uma forma, enfim, pode ser otimista, e neste caso, se calhar dizem que eu estou demasiado otimista, consigamos chegar ao fim do ano, vá lá, fim do primeiro trimestre de 2021, mais ou menos ao nível da atividade que estávamos antes de cair na crise. Bom, e portanto, é assim, isto é feito à base, agora, de duas coisas que são muito importantes. Primeiro, um endividamento público que acuda rapidamente a estas situações de emergência. É para isto que o Estado serve, é para isto que os sistemas solidários servem. O Estado é um sistema solidário e, portanto, serve exatamente para isto. Em primeiro lugar, acudir nas situações de grande emergência e aqui, a meu ver, sem olhar a grandes preocupações, sabendo que haverá empresas que vão usar indevidamente fundos que não necessitariam. Ainda hoje ouvi dizer que bancos foram oferecer a clientes, quer dizer, a possibilidade de aproveitarem estes esquemas e os clientes dizem, mas eu não preciso de endividamento, nem condições especiais, não preciso de moratórias, eu tenho liquidez, eu vou cumprir os meus compromissos, eu não preciso nada disso. Portanto, apesar de haver sempre quem vá até indevidamente usar os sistemas, que devem ser depois penalizados, é preferível pecar, a meu ver, por excesso agora, penalizando, como disse, os incumpridores, a deixar de alimentar um oxigênio corpos que, se não o tiverem, morrem. Isto é exatamente como a emergência médica. E, portanto, aqui é muito importante mantermos isto, até por uma questão de coesão social que é importante manter em Portugal, a meu ver. Portanto, dito isto e fazendo esta entrada massiva de tesouraria, tentando fazê-la chegar a quem necessita urgentemente, a seguir trata-se de estimular as empresas a acudirem a fazer investimento e a responderem depois a obra que se possa estimular por via digamos assim, da contratação pública, portanto, investimento público, etc. Para quê? Para voltar a dinamizar a economia portuguesa. Agora, isto vai ter reflexo? Claro que vai ter reflexo. Vai depender e vai ter tanto mais ou menos reflexo quanto os mecanismos que nos puserem à disposição sejam ou venham a sobrecarregar mais os atuais habitantes de Portugal ou os futuros. Portanto, se a União Europeia, nomeadamente nos estímulos que quer fazer chegar às economias, usar mais mecanismos de entregas de fundos sem recuperação ou mais dívida, nós estamos a falar de um mecanismo que obriga à reposição e o outro que pode ser a fundo perdido. Podemos pensar, mesmo em dívida, se a dívida é feita para ser resgatada pouco tempo depois ou muito tempo depois. E, portanto, isso vai fazer a diferença entre serem os atuais portugueses a pagarem agora essa dívida
ou não, fazer o serviço da dívida e apagá-la remotamente ou até nunca apagar. Portanto, depende um bocadinho do mecanismo estabelecido e da visão política. E já agora, para acabar, também, esta crise tem aqui, na gênese, como todas as crises, a possibilidade de nós sairmos dela de uma outra forma, face àquilo que é a vida normal, digamos. Eu não estou a falar deste novo normal, que é um normal que nós não queremos, não é? Eu acho que ninguém quer. Este novo normal vai ser passar com as máscaras na rua, nos restaurantes, nos transportes públicos, mas isto é um novo normal que nós queremos que seja por curto espaço de tempo. O novo normal é quando deitarmos fora as máscaras, já estamos seguros de que não há problemas e vamos à nossa vida. Mas é que vida é que queremos? Que economia queremos ou que queremos ter, não é que temos, mas queremos ter para fazermos de facto força para tentar de uma forma mais ou menos conjugada e de uma forma, se calhar, até mais consensual do ponto de vista estratégico como país, orientarmos-nos para um fim. Pronto. E esta é uma esperança que eu tenho. Eu tenho alguma esperança que as pessoas, os dirigentes, particularmente os dirigentes, tenham feito, deste período de mês e meio, alguma reflexão que possa vir a ser produtiva nesse sentido. Obrigado, professor João Duque. Olha, eu fico muito satisfeito por me ter trazido aqui uma perspectiva otimista, num período em que normalmente nós temos sempre perspectivas pessimistas, e foi muito bom ouvi-lo e ficar com uma perspectiva mais otimista do que aquela que eu próprio tinha. Eu passava agora a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes para fazer um comentário àquilo que já foi dito e também para lhe fazer uma pergunta, que se acha que o plano que foi hoje apresentado pelo governo português, se é realmente um exercício de equilíbrio entre a saúde e a economia ou nem por isso. Bem, muito obrigado. Eu vou ser breve porque nós temos tantos convidados que seguramente vão querer intervir e participar. Cumprimentar a professora Ana Paula, o professor João Duque, e se não fosse por outra razão, já teria valido a pena vir aqui ao webinar para ter uma abordagem positiva do professor João Duque em relação a uma crise e, portanto, eu partilho da perspectiva do Dr. Pedro e com esta nota de ironia, acho que o sentimento de otimismo que ele aqui nos trouxe é importante. Bom, duas constatações, ou três constatações e dois comentários. Primeiro, esta crise económica, tal como a crise de saúde pública, não está escrita em nenhum livro. Nenhum dos livros que nós estudamos na faculdade ou que lemos ao longo da vida retratou uma crise económica em que simultaneamente houvesse um choque de perturbação na procura e na oferta, que tivesse características planetárias, que atacasse por igual as economias mais desenvolvidas do mundo e, portanto, isto é um facto que nas próximas gerações, seguramente, os professores de economia e os autores de economia vão ter muito para escrever durante muito tempo. Também não está descrita nenhuma pandemia em contexto de globalização. Nós, as pandemias que conhecemos foram pré-globalização e, portanto, num tempo em que as pessoas que andavam de avião eram 20% daquelas que hoje andam de avião e em que a China era considerada um país do terceiro mundo, nem sequer em vias de desenvolvimento. Estamos a lidar, portanto, com factos novos. Daí que é às vezes confrangedor ver algumas pessoas escreverem, sobretudo alguns que se reclamam de pegada académica, insinuarem uma crítica aos governos que decidiram, de uma forma rápida, abdicar de qualquer coisa como 5 a 10% do seu produto para, alegadamente, salvarem vidas de pessoas que até estão no segmento etário, como dizia hoje o António Bagão Félix, uma espécie de posta restante social, descartáveis. Há hoje um indivíduo que faz uma publicação que diz, uma vez que isto não afeta muito os jovens e os adultos ativos, só afeta as pessoas mais velhas, terá sido um exagero as medidas confinadoras que os governos tomaram, mesmo aqueles como em Inglaterra e na Suécia, que depois foram a correr um bocadinho atrás do prejuízo. Portanto, o que eu diria é que os governos todos, de uma forma geral, procuraram trocar a perca económica e a destruição económica pela proteção, primeiro, dos sistemas de saúde, porque a questão das mortes diferidas ao longo do ano, naturalmente em estoque, será um número baixo, mas o problema é a concentração de óbitos, como foi em Espanha e Itália, e é a devastação num sistema de saúde que gera danos colaterais e mortes colaterais não desejadas. Depois, o outro aspecto desta crise
é que, ao contrário da crise de 2011 e 2011, não há patinhos feios. Todos os patos são feios. Lembram-se que na crise de 2008-2011 foi instilada no setor financeiro e nos próprios diretórios europeus políticos a ideia de que havia uns países muito mal comportados, países que viviam acima das suas possibilidades, que de facto precisavam de ser castigados com uma dose certa de austeridade, porque não estavam preparados para que a Lehman Brothers pudesse ter, digamos, explodido e ter criado uma crise financeira de dimensões globais. Hoje, a culpa é interiorizada do ponto de vista coletivo e o que se vê é uma, eu diria quase, solidariedade disfarçada entre os países mais ricos, os países mais pobres do hemisfério norte, embora nós saibamos que a rarefação do nosso tecido económico, a dependência de exportações onde o peso do turismo é enorme e a debilidade do tecido produtivo, nós quando levamos pancada ficamos sempre com muito mais novas negras do que ficam os alemães ou que ficam os franceses ou os italianos. Portanto, não nos vamos livrar de muita carga de herdóide sobre a forma de gestão de dívida e de juros elevados. Finalmente, para concluir, o day after. O professor João Duque deu uma imagem do V assimétrico, do V que me parece feliz. Portanto, o que aconteceu foi que os governos travaram às 4 rodas, o carro chiou, mas no final do chio, da chiadeira, não se ouviu o bater. Portanto, teoricamente o carro parou. É muito mais fácil parar uma empresa, parar uma economia e parar um país do que ligar um motor e pô-la a aquecer novamente para arrancar, porque há o efeito da inércia. Até aqui, nós diríamos, bom, os países mais ou menos bem, tirando os casos dos Estados Unidos, enfim, a própria Itália, foram capazes, através do confinamento, esconder as pessoas da exposição ao vírus. O grande dilema, eu imagino que seja o dilema que está na cabeça do nosso primeiro-ministro e de muitos primeiros-ministros por essa Europa fora, é qual vai ser o custo económico e sanitário da reabertura. Vou dar apenas 2 exemplos. Se tudo correr bem, e nós tivermos estes protocolos de reabertura, que é aquilo que eu desejo e, enfim, tenho procurado colaborar na medida do possível, é que a pouco e pouco nós vamos reentrando, vamos nos infectando, mas de uma forma, digamos, controlada, protegendo os vulneráveis. Nós, em agosto, encontrarmos todos em Vila Moura a beber uma cerveja na esplanada da Marina ou noutro sítio qualquer do Algarve. Agora imaginem um governo que se confronta com uma agudização brutal da situação sanitária, com o disparar do número de casos, com o número de mortes e com a sobrecarga ou falência dos serviços de saúde, dos sistemas de saúde. Esse governo vai ser crucificado. E, portanto, a problemática política, terminando, é esta. Eu acredito que grande parte dos governos que estão a ser expostos a esta crise vão ter exatamente a mesma consequência que tiveram os governos que foram expostos à crise de 2008. Vão ter que gerir a situação e, no final do dia, vão ter que pagar o preço político pelas consequências que vêm a seguir. Mas que é uma situação de grande injustiça, eu diria até política, e de grande vulnerabilidade política, porque nós não sabemos, nenhum país do mundo ainda hoje transitou em julgado a segunda vaga. Nenhum. E, portanto, a China é um caso muito difícil de nós interpretarmos para estabelecer comparações, por causa da natureza do próprio regime, mas é óbvio que as máscaras são importantíssimas, o comportamento social será importantíssimo, o futebol à porta fechada será importantíssimo, mas nós não sabemos se vamos conseguir ter uma segunda vaga absolutamente controlada, o que nós desejamos todos. Portanto, termino mesmo agora dizendo, eu acho que o professor João Duque está cheio de razão quando faz a projeção da recuperação de um V vertical com um V a 45 graus. E eu acredito que se a segunda vaga for controlada, nós podemos ter, no primeiro trimestre do ano que vem, podemos ter a sensação de estar a respirar e a tirar a cabeça debaixo d'água, a caminhar para uma recuperação que ocorrerá no final de 21, princípios de 22. Mas para isso precisamos, de facto, que a crise sanitária não seja um insucesso e que nós a consigamos resolver. Muito obrigado. Eu deixava agora o espaço para os nossos
aos nossos participantes para poderem intervir. Obrigado, professor Adalberto. Eu agora abri a sessão, então, à audiência. Como eu disse no início, quem desejar intervir ou fazendo questões a qualquer um dos oradores ou até fazendo algum comentário sobre aquilo que aqui foi dito, o procedimento que deve ter é, através da funcionalidade bate-papo ou chat, escrever a palavra falar e ao fazê-lo vai ficando aqui no meu ecrã, vou registando por ordem as pessoas que se inscrevem para falar e vou dando a palavra. Portanto, está aberta a sessão, à audiência. Inscrevam-se. Professor Luís Duque, quer fazer algum comentário? Sim, já agora, só para reforçar a ideia de que é preciso que não corra mal esta reabertura. Não é? Completamente de acordo com o Adalberto, isto é, o pior que pode acontecer é isto correr mesmo mal, e correr mal em vários sítios, em vários países. Porque se corre mal e sem vacina, então a pergunta é assim, então como é que pode ser? Como é que se pode viver? E não temos resposta. E por isso é que o passo que estamos a dar tem que ser dado. Mas eu considero que tem que haver uma enorme educação, chamem-lhe educação, ou usem chicote, eu usei a palavra isto é uma guerra quando começámos, e eu acho que temos que nos comportar assim, independentemente de não concordarmos com a atitude, e admito que uns jovens que consideram que bom, gastou-se muito dinheiro com os velhos, ou não sei o quê, portanto, eles podem discordar, têm direito a discordar, mas têm que obedecer. E, portanto, nesta situação, nós temos que educar fortemente as pessoas, porque nós não temos plano B. O plano B é com vacina, mas isso não existe. Não há plano B. É ou abrimos e abrimos garantindo que cumprimos as normas que mais segurança dão e que garantem que nós não nos vamos infectar, e portanto podemos trabalhar e recuperar algum do rendimento, da ativação da economia por aí, mas não vamos contaminar-nos, porque se entramos num disparo de casos, eu acho que voltamos todos para casa e a resposta qual é? Não há resposta. E, portanto, e é por isso que eu considero que é muito, muito relevante os atos simbólicos que são feitos pelas pessoas que, de facto, acabam por entrar todos os dias em casa das pessoas e são vistas com alguma atenção para as pessoas. E, portanto, tudo que seja comportamentos, uso de máscara, em todas as situações, até se queremos educar as pessoas a que têm que usar máscara, desculpem, todos os políticos têm que aparecer com a máscara. É assim, não pode ser de outra maneira. Nós temos que convencer todos, é porque não podemos, só aqueles que sabem ler e escrever e tal. Não, são todos, porque todos são iguais. Isto é como o voto. Todos contaminam da mesma maneira, têm a mesma força de contágio como o voto. E, portanto, nós temos que garantir que isto corre mesmo bem. É a minha perspectiva. Porque, então, para a geração de expectativas na economia e para o investimento, é tirar-se qualquer luz ao fundo do túnel. Nós, neste momento, temos e sempre tivemos uma luz, que é vamos fazer isto, depois a seguir vamos descomprimir. Portanto, a nossa luz é essa, porque a outra não existe. A outra, para já, é uma ficção. Nós temos uma esperança que alguém desenvolva muito rapidamente uma vacina e que depois é preciso que essa vacina seja produzida e depois que chegue e que seja administrada.
Sei lá, e quanto tempo? Portanto, nós só temos uma luz. Isto correr mal é um apagão na luz. Porque depois eu volto para casa e digo assim, até agora, vamos sair como? Não há. Digam-me lá. Quer dizer, eu não consigo imaginar. Então é assim, não, os restaurantes não é 50%, é 25%, é 10%, esquece. Obrigado, professor José. Expectativas. Já temos aqui pessoas que se inscreveram para falar, eu vou seguir a ordem que aqui tenho e vou dar a palavra à Andreia Lima. Pode ligar o microfone. Está ligado, não está? Já Tá. se ouve. Sim. Eu tenho ouvido falar na televisão, por vários comentadores, várias pessoas, que temos que ser claros com a população, temos que ter um plano, o governo tem que dar um plano de desconfinamento claro, simples, que as pessoas entendam. E eu pergunto, e faço uma pergunta aos três oradores, e porque cada um deve ter a sua perspectiva, e até porque temos aqui uma perspectiva da economia e uma perspectiva da saúde, não é? Que deviam comunicar. O que é que seria preciso para termos um plano claro para apresentar às pessoas? Por exemplo, França apresentou agora um plano, não é? Esta semana, exato, no início desta semana. Nós vamos desconfinar e não temos plano nenhum, não é? Não temos, como estávamos aqui a dizer, eu que vejo telejornais, estava a dizer 33%, mas se calhar alguém já ouviu 50% dos restaurantes. Há muitas dúvidas e não há nada claro, ou seja, não há diretriz. A comunicação é confusa e comunicam todos, e o que é certo hoje, amanhã já estão a dizer o contrário. E as pessoas não acreditam. E percebeu-se isso até já pelas pessoas já começaram a desconfinar, mesmo no estado de emergência. Por isso eu pergunto, o que é que pode estar na nossa mão ajudar, o que é que deveria, quais seriam, como é que deveríamos proceder para forçar porque o governo a ser claro, não é? Se podemos fazer alguma coisa. Obrigado, André. Eu ainda antes de dar a palavra ao próximo, ao enfermeiro Sérgio Branco, eu já vi que o professor Adalberto escreveu aqui um comentário e, portanto, eu passava-lhe a palavra para comentar ou para responder à Andreia. A doutora Andreia provavelmente não teve a ocasião de ver as notícias ao fim da tarde. Não é verdade e, portanto, há aqui uma injustiça no seu comentário feito, porque o Primeiro-Ministro acabou de anunciar um conjunto de medidas que eu penso que estão bem articuladas, que são objetivas, são de simples compreensão, que estão alinhadas com a maior parte da estratégia europeia e que foram trabalhadas setorialmente com, enfim, as pessoas que em cada setor puderam ajudar mais. Eu acho que o plano apresentado pelo Governo, que aliás eu tenho aqui, posso partilhar convosco, é simples, é apresentado numa dúzia de pontos, vai desde a cultura ao desporto, ao pequeno comércio, às grandes superfícies, aos restaurantes, e dá orientações claras. Agora, nós temos que ser justos, não é com o governo português, é com os governos todos da Europa e do mundo. Não há nenhuma evidência científica que diga que a métrica adequada para um restaurante são 33% ou são 44,2%. Nós estamos, em algumas áreas, a trabalhar por intuição de dedução. Ou seja, estamos a trabalhar por aquilo que sabemos dos princípios gerais da precaução e da prudência em saúde pública. Enfim, que há muita matéria que nós conhecemos, mas estamos a lidar com um contexto de devolver a população às suas vidas, correndo, devo eu dizer, não é o governo português, todos os governos estão a correr um risco, que é o risco, pura e simplesmente, de serem arrasados. E o fenómeno do Churchill é o fenómeno de que o Churchill, de facto, ganhou a guerra, e no final as pessoas disseram, obrigadinho, agora vai-te embora, queremos outra coisa. Portanto, temos que ser justos porque não há nenhum governo, nós podemos criticar os governos e até aqui em Portugal nós algumas coisas demorámos um bocadinho de tempo, é verdade. Hesitámos um bocadinho com as máscaras, hesitámos um bocadinho com os testes. Agora, de uma forma geral, na Europa toda, os governos têm estado a avançar com medidas que são as medidas que, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista empírico, mais parecem proteger uma reentrada segura. E correndo um risco que eu nunca vi que nenhum governo na história recente da política europeia tenha corrido. Correr o risco de falhar rotundamente. Agora, eu acompanho o que o João Duque diz e o que vocês todos têm estado a dizer.
Eu não sei se num restaurante, por exemplo, pequeno, de bairro, numa pequena tasca, como se costuma dizer, se o negócio se aguenta com metade das mesas. Portanto, o drama para a microeconomia, para o pequeno negócio de bairro, é um drama muito elevado. Agora, só para concluir, doutora Andreia, eu gosto imenso de si, como sabe, até me gostou escrever aqui que não era verdade, porque não é de facto verdade. O Primeiro-Ministro publicou, fez uma conferência de imprensa, deu uma entrevista há pouco e explicou. Agora podemos discutir todos se a medida A ou se a medida B. Eu já comecei a receber telefonemas a tarde toda por causa dos jogos de futebol sem público. Está bem, mas isso é uma questão que podemos discutir depois para outra altura. Era isso só. Obrigado, professor. Então eu passava agora a palavra ao Sérgio Branco, que também pediu para intervir. Pode ligar. Olá, boa noite a todos. Como estão? Antes de mais, dar os parabéns por estas magníficas tertúlias noturnas, que de facto são excelentes. E depois agarrar aqui numa ideia transmitida pelo professor Adalberto, que é de beber uma cerveja em Vila Moura. E por isso convidava-vos a beber uma cerveja aqui para o Algarve. E convidava-vos a todos a pensar também um bocadinho naquilo que é as características e a perspectiva económico-social e sanitária desta região. Ora bem, o Algarve vive quase que exclusivamente à custa do turismo. E o turismo, a abertura em termos de produção, implica que haja confiança e implica outra coisa que, de certa forma, nos causa algum receio, que é a importação daquilo que são cadeias de transmissão relativamente a esta pandemia. Ou seja, a abertura da produção em termos de turismo traria para o Algarve um aumento da probabilidade de contaminação e de casos positivos. Isto associado ao facto de que, em termos de resposta sanitária, o Algarve também é um dos, se não é o parente mais pobre em termos de resposta em matéria de saúde, ou seja, juntar as duas situações seria, quanto a mim, um motivo de grande receio. E aquela pergunta que eu vos faria é de que forma é que vocês veriam exatamente esta associação entre o turismo e a fraca responsividade em termos de saúde. Obrigado. Eu, antes de passar, portanto, a palavra aos nossos convidados, aos oradores convidados, eu ia passar também a palavra ao Dr. Artur Mila, que também pediu para falar. Olá, boa noite a todos. Eu faço minhas as palavras do Dr. Sérgio Branco, também de dar os parabéns por estas magníficas sessões que me têm até inspirado até a escrever e a debruçar-me um pouco sobre algumas das temáticas que nós vamos falando aqui. Eu acho que fiquei um pouco tentado também a falar pela questão de nós envolvermos aqui essa ligação que existe entre a economia e a saúde. E, como diz o ditado popular, puxando a brasa à minha sardinha, eu creio que, no caso dos médicos dentistas, eles fazem bem esta ligação. E vão ser um exemplo que era preciso ser realmente específico e cuidado e mais sensibilidade por parte quer da população, quer dos próprios governantes, no sentido em que temos uma profissão que é maioritariamente de profissionais liberais, que vivem do seu próprio trabalho. E é aquilo que nós vamos assistir no meio daquilo que é uma transição que nós queremos que seja pacífica, que nós queremos que corra bem. A verdade é que o que eu perspectivo é que vamos ter uma grande dificuldade, no sentido em que as pessoas vão ter que ganhar confiança para conseguir novamente a ir a esse tipo de clínicas, de consultórios, que por si só já estão devidamente equipados, os profissionais estão capacitados para receber, mas vamos ter que lidar com esse receio que me parece que vai haver da população, isto é, um primeiro receio, ou aquilo que é, por outro lado, outras pessoas que não têm esse tipo de responsabilidade e que vão precisar de ser educadas. Acho que vamos, na minha opinião, acho que podemos estar aqui um bocadinho nestes dois extremos. E aquilo que eu penso em relação a isso, e até um pouco da opinião, que é do Dr. João Duque, o professor Adalberto, ou mesmo a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e concordando com ela, é que este binómio que existe entre a economia e a saúde está muito presente e muito patente naquilo que é a questão dos médicos dentistas, porque eles vão fazer essa transição, quer da economia, quer daquilo que é as questões de saúde, a pedagogia que os profissionais de saúde vão poder fazer, o exemplo que vão começar a tomar junto da população, só que precisam ser seriamente apoiados. Porque, vamos ser sinceros, nós vamos ter um aumento de custos brutal,
Nós não sabemos qual é a perspectiva que vai durar este aumento de custos, o investimento que nós vamos fazer, de que forma é que vai haver esse retorno. Nós não vamos aumentar aquilo que são os preços. Não esquecer que nós, médicos dentistas, e em muitos casos em populações com menos densidade populacional, somos muitas vezes o último recurso para aquilo que são os cuidados de saúde oral, que neste caso e em muitos casos de muitas populações estão a necessitar bastante desses cuidados. Nós não podemos fazer esse aumento, as pessoas vão querer ter também esse apoio por parte do Estado, vai beneficiar os dois lados, quer aquilo que é os próprios médicos dentistas, que precisam desse apoio para conseguirem retomar a sua atividade, quer a própria população. E aqui, mais uma vez, eu dou aqui o mérito àquilo que é o reforço da medida do cheque dentista, porque acho que o cheque dentista vai ser fundamental para ter um veículo ou aquilo que as pessoas podem agarrar para poderem voltar a fazer os seus cuidados de saúde oral e os próprios médicos dentistas possam gerir também aquilo que é uma retoma que eu antecipo que seja bastante difícil e que vai ser bastante cuidada, vai haver uma redução muito grande daquilo que é o volume de doentes, para aquilo que são as medidas que temos que tomar, e ao mesmo tempo recuperar essa confiança da população de uma medida que nós sabemos que foi bem aplicada, que eu concordei a 100%, que é a excepcionalidade do setor da medicina dentária, mas que ao mesmo tempo vamos ter agora que recuperar essa confiança da população. E quanto a isso, eu só pergunto se de facto é necessário ou não é necessário olhar, e é um setor especial este da medicina dentária e da saúde oral, que faz a ligação entre a economia e a saúde. E boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Dr. Artur Miller. Eu, por acaso, levanto aqui uma questão, que é uma questão interessante, que é a questão do medo, que é o medo que as pessoas agora têm, neste caso de irem, portanto, a um consultório dentário, e eu aproveitando até, isto está um bocadinho relacionado com o tema da semana passada, que era e quando não é Covid. E há pouco o professor João Duque falou, e digamos no seu discurso otimista, e que eu saúdo e com o qual até concordo, falou no seguinte, que na sua opinião, as pessoas ao fim deste tempo todo em casa pouparam dinheiro, é verdade, isso eu concordo, todos nós poupamos dinheiro, e que a partir do momento em que possamos sair novamente, que vamos voltar aos restaurantes, vamos voltar a consumir. Mas será que realmente não há aqui um problema de medo que vai impedir as pessoas, por exemplo, de irem aos restaurantes? Eu, por exemplo, já tive amigos meus, por exemplo, a falarem que eu até ao final do ano já não vou mais a restaurantes. E, portanto, eu punho até esta questão, entretanto não tenho aqui mais ninguém inscrito para falar, punho esta questão ao nosso painel de comentadores. Ou seja, será que nós não estamos neste momento, quer dizer, temos aqui duas situações, estamos fartos de estar em casa, é verdade, mas ao mesmo tempo muitos de nós têm medo, e nós notamos isso quando saímos, quer dizer, vamos a uma grande superfície fazer compras, e apesar de estar lá poucas pessoas, há uns que têm máscara, outros não têm máscara, e há uns que vê-se que têm medo. Será que isto não vai ser um fator que vai dificultar a retoma da atividade económica? Professor João Duque, quer responder? Sem dúvida. Aliás, nos últimos dias tem-se discutido muito em Portugal a questão da proteção dos trabalhadores, os investimentos das empresas, e, portanto, temos estado muito ligados a esta dicotomia que é os trabalhadores e os empresários, os gestores e tal. Portanto, no fundo, um conflito, não é, que nós vemos histórico. Mas tem sido muito esquecido que os trabalhadores podem estar super protegidos. As entidades patronais a darem-lhes toda a proteção, todas as condições, criar as equipas, os turnos, tudo, afastamento, etc. Abrem a porta e não entra lá ninguém. Ninguém. Portanto, eles estão todos protegidos e ninguém lá vai. Portanto, mas isso está relacionado com o medo. Não é? Bom, e, portanto, quer dizer, a estratégia passa depois por fazer com que os consumidores superem esse medo. E aqui há uns dias eu fiz uma intervenção destas com o Carlos Costa, que é professor catedrático da Universidade de Aveiro. Ele trabalha na área do turismo e também fizemos um debate assim à noite, e ele era o meu parceiro de debate, e era sobre a economia, o turismo, etc. E depois até perguntávamos às pessoas qual era a frase, ou qual era digamos, o mote que gostavam de ver publicitado, portanto,
e não sei se tem aqui essa... aliás, temos o bate-papo, o chat, que é, escrevam qual era a frase, portanto, fazemos aqui uma forma interativa. Pensem um bocadinho, cada um, qual é uma frase que gostavam de ver publicitado à porta, por exemplo, de um restaurante. Como? Uma frase que, isto aumentou a minha confiança para entrar. Quem diz um restaurante, diz um hotel, diz qualquer coisa. Porque se nós descobrirmos, não é? Portanto, eu não sei, eu não tenho a resposta. Vi algumas das respostas que foram dadas para a hotelaria, especificamente. Ainda estou à espera que o meu colega e amigo Carlos Costa faça, ele é que ficou com o bate-papo em transcrito, e tanto que faça o resumo daquelas propostas que as pessoas estavam a dizer. Portanto, eu não vos posso trazer aqui o que é o resultado desse pequeno questionário feito às pessoas, mas nós podemos fazê-lo aqui, para percebermos, no fundo, ao lermos essa frase, estamos a espelhar qual é a razão do nosso medo. E, portanto, estamos a ver qual é o ponto mais frágil da nossa personalidade. E, depois, a questão está em saber atuar e comunicar para evidenciar, porque isto não pode ser só, olha, venham porque nós desinfetamos antes. Não, é também mostrar, dar sinais, de alguma forma, não sei quais, que isso está a acontecer. Isso é fundamental. Relativamente à questão do... Portanto, cada empresa, cada espaço, cada setor terá com certeza que fazer este trabalho, que é descodificar as razões do medo, os pontos-chave e depois neutralizá-los, mitigando, obviamente não é mentindo, mas é mitigando com as ações adequadas. Ora, eu não faço ideia. Relativamente aos dentistas, eu por acaso tenho uma amiga que de facto é dentista, é mais um que está em grandes dificuldades e que eu sinto que há aqui um agravamento da questão. Vão fazer investimento e se calhar este investimento era bom que fosse para meia dúzia de meses. Porque assim que vier a vacina e que toda a gente tenha um boletim de vacinas atualizado e que mostrem qualquer... entre, não sei o quê e tal. Portanto, em que à porta do consultório médico diz os nossos médicos estão todos vacinados, então pronto, se está toda a gente vacinada, não há medo. E o que quer dizer que toda a parafernália de equipamentos, não sei o quê, que vocês criarem, que montarem, agora, vai tudo fora. Porque muito provavelmente vai-vos tirar a flexibilidade, a agilidade, acesso fácil, não sei o quê. Portanto, só perturba. São tudo coisas que vos vão dificultar o trabalho, torná-lo mais moroso, etc. Portanto, isso é tudo para deitar fora. Portanto, vai fazer um investimento adicional. É a mesma coisa em muitos espaços, em muitas coisas, em muitas atividades. Finalmente, sobre a questão do turismo. E esse é um tema muito interessante que o Sérgio Branco colocou, sobre a capacidade, não é, do sistema de saúde do Algarve responder àquela quantidade grande de eventuais doentes. Eu diria que a única resposta que eu tenho é, felizmente, Portugal é pequeno. Bem, quer dizer, não é? Portanto, isto é, e soubemos já, em concreto, que, por exemplo, Coimbra recebeu doentes do Porto, porque, Salvador foi do Porto, tinham esgotado, foi o São João do Porto que esgotou um determinado tipo de equipamentos que não tinham, eles tinham ali ociosos e, portanto, receberam vários doentes do Porto que ficaram no hospital de Coimbra. E, portanto, Portugal é pequeno e, nesse aspecto, nós aí podemos ter mais facilidade. Agora, não há dúvidas nenhumas que a entrada em Portugal de milhares de pessoas, bom, isso é de facto um problema adicional. Agora, infelizmente, eu temo é que não vai ter esse problema este ano. Isso é um problema que não se vai pôr. E, portanto, não há problema. Acaba por não ser um problema. Infelizmente. Isso só significa uma quebra enorme de atividade no Algarve, com repercussões que vocês já devem estar a sentir e que vão sentir ainda mais, porque à medida que, enfim, espera-se que o turismo português possa, de alguma forma, mitigar um bocadinho os impactos. E até o Primeiro-Ministro já disse para passarmos férias em Portugal.
acho que se deve incentivar um bocadinho isso, que é este ano, especialmente aqueles que pouparam agora, e têm emprego, ajudem os outros que dando trabalho, exatamente, e superando também um bocadinho o medo que temos que superar, porque senão, se ficamos todos em casa, meus caros, é calamitoso. Obrigado, professor João Duque. Ainda aproveitando uma das coisas que foi dita pelo doutor Artur Mila, a propósito portanto, dos dentistas, a minha pergunta até agora até seria para a professora Ana Paula Martins. E o que é que ela acha desta, ou seja, se não acha que esta situação não seria até uma oportunidade do Serviço Nacional de Saúde agora, até passar a integrar também a saúde oral, quer dizer, porque uma das coisas que realmente no nosso Serviço Nacional de Saúde falta é a saúde oral. Ou seja, a saúde oral é algo que continua a ser vista como um luxo, porque se temos que pagar é porque é um luxo, e se não acha que poderia ser uma oportunidade para o Serviço Nacional de Saúde também começar a oferecer este tipo de serviços de saúde oral. Soutor, eu agora como já percebi como é que o debate funciona, vou-lhe responder, mas vou dizer mais algumas coisas. Agora que fiquei com a oportunidade de palavra. Bem, obviamente que a integração ou a articulação com a saúde oral já é feita, ou está a tentar ser feita há alguns anos pelo Serviço Nacional de Saúde. O cheque dentista é claramente um exemplo, como o Artur falou. Também a presença já de alguns dentistas no planeamento, dentro do planeamento estratégico do Ministério da Saúde, concretamente nos centros de saúde, nos ACES, juntamente com outros profissionais, psicólogos, nutricionistas, enfim, e, portanto isso é algo que está a ser planeado. Claro que os cuidados de saúde oral são muito importantes e todos reconhecemos essa matéria e todos, com certeza, não há nenhum governo, nem dos que passaram, o que está e os que hão de vir, que não queiram integrar a saúde oral e abrir universalmente esse acesso a todos os portugueses. A questão é sempre como é que isso se faz, não é? Como é que isso se faz e o cheque dentista é um bom exemplo. Eu concordo com essa situação para o cheque dentista, como em outras áreas. Há pouco eu falei, não quero voltar à questão farmacêutica, como alguns serviços que, por exemplo, são prestados nas farmácias em proximidade e que fazem todo o sentido e possivelmente até são custo-efetivas num novo paradigma que vamos ter que abraçar na área da saúde, fazem sentido ser prestados por entidades que trabalham com o Serviço Nacional de Saúde e que intrinsecamente fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Mas eu, se me permitisse, queria ainda referir, voltando um bocadinho atrás, a uma coisa que a doutora Andreia disse e que eu também concordo, que o Governo tem sido muito claro relativamente à questão das medidas, tão claro quanto pode ser relativamente à retoma, ou seja, às condições para voltarmos e testarmos este desconfinamento. Eu creio é que esta confiança de que aqui falamos precisa também de um plano que seja mais conhecido. Eu não estou a dizer que ele não existe, estou a dizer que seja mais conhecido por parte da saúde. Ou seja, nós não podemos fazer uma retoma na economia, uma retoma nas nossas vidas, sem ter um plano para a saúde que não seja só o plano de resposta à Covid, porque o plano de resposta à Covid nós temos feito, é conhecido, é diariamente, digamos, partilhado, podemos concordar mais ou menos, como disse há pouco o professor Adalberto, com as medidas, mas sobretudo com o tempo em que elas foram adotadas, mas a verdade é que esse plano claramente existe e também está à vista, os factos mostram que temos tido sucesso nesse plano. Quando olhamos para o resto da Europa, não somos, há países melhores que nós, mas há muito mais países piores que nós em termos de indicadores. Agora, no plano não Covid, ou seja, naquilo que é a retoma da prestação de cuidados de saúde enfim, os dados que tenho aqui são, enfim, do Ministério da Saúde, 20 mil cirurgias que tiveram que ser adiadas porque eram cirurgias não urgentes na altura, agora possivelmente já serão urgentes, 165 mil consultas hospitalares, menos 5%, que apesar de tudo é alguma coisa, nas consultas nos centros de saúde, algum excesso de mortalidade, não vamos agora se calhar discutir se são mais, enfim, 2.400 ou
são mais 4.500, mas a verdade é que a própria Universidade de Oxford e uma publicação feita no Financial Times faz esta avaliação em 14 países, onde Portugal também está incluído, e há, de facto, nos 122 mil óbitos a mais, portanto, há aqui 45 mil, 77 mil são explicados pela Covid e há 45 mil que, enfim, que estão por explicar, ou seja, que podem ser explicados, isto são estudos, enfim, de correlação, mas que podem ser explicados pela diminuição da atividade económica, pela diminuição da atividade económica, pela diminuição da atividade assistencial, e quando eu me refiro à diminuição da atividade económica, traz também a atividade social, os acidentes de trabalho, os acidentes de viação, etc. Muitas coisas, enfim, menos boas que não aconteceram porque estamos metidos em casa. E, portanto, vamos lá ver, nós também temos aqui uma situação que não referimos hoje, referimos até na última tertúlia que tivemos aqui no Saúde 21, que é preciso acomodar, e é preciso acomodar através de um plano, e nós acreditamos que esse plano tem que ser claro para os portugueses, ou seja, tem que ser claro para nós que neste momento nós ou seja, nós temos uma capacidade de resposta, por exemplo, em cuidados intensivos que não está esgotada, está a 50%, mas para retomarmos a atividade cirúrgica nós precisamos de ter capacidade disponível em cuidados intensivos, porque não é só o Covid que precisa de cuidados intensivos, precisamos de ter equipas de saúde e, portanto, profissionais de saúde que sejam em número, portanto, em quantidade e em diferenciação, obviamente, suficientes. Precisamos de ter um novo, se me permite, paradigma de prestação de cuidados de saúde. Esta é também uma grande oportunidade, como é para a economia, se calhar, em algumas reinvenções que algumas empresas vão fazer da sua própria, digamos, modelo económico e até de produtos que vão trazer ao mercado, se calhar que vão ser mais necessários no futuro do que são hoje, mas também na saúde. Já na anterior sessão falámos aqui disso, o professor Adalberto falou um pouco sobre isto e várias pessoas têm vindo falar. Nós temos que encarar de uma vez por todas, e esta é uma grande oportunidade de o fazermos, a transformação que há muito tempo precisamos de fazer em áreas de fundo. Claro que a transformação, estão aqui nesta plateia pelo menos 2 ex-ministros da saúde, não vejo mais nenhuma, porque são muitas pessoas, não se conseguem ver todas, mas a transformação está a acontecer todos os dias. Eu hoje visitei o Hospital de São João no Porto, visitei o IPO em Lisboa, os serviços farmacêuticos hospitalares, falei com os presidentes dos respectivos conselhos de administração e obviamente que existe em marcha um plano para dar resposta às necessidades, mas esse plano, na minha opinião, tem que ser um plano também ele conhecido dos portugueses, também ele, eu diria, termos a certeza, vamos também dizer isto claramente, que temos capacidade de o financiar, porque vai ser um plano extraordinário, uma espécie de um plano Marshall para a saúde. Possivelmente não o conseguimos fazer com o mesmo nível de financiamento que tivemos até agora, ou, sobretudo por uma razão, além de outras, porque nós, em termos de reagendamentos, em termos de biossegurança, em termos até de condicionamento, o problema das urgências não, enfim, de repente deixámos de ter urgências, mas uma parte dessas urgências todos sabemos que deviam ter ido à urgência. É uma oportunidade única, já falámos aqui sobre isso, de pensar numa nova forma de atender a cuidados que não são programados. E é aqui que eu acho que, se na economia nós temos outros desafios, é aqui que eu acho que há um grande desafio para a saúde, para os agentes da saúde, para o governo também, mas aqui para a sociedade que se preocupa com estas questões, que é como é que nós vamos, simultaneamente, sair deste backlog na saúde, recuperar, digamos, vamos lhe chamar assim de uma maneira simples, não é assim tão simples, mas recuperar aquilo que são as nossas listas de espera e aquilo que são os nossos, digamos, a prestação de cuidados de saúde a quem deles precisa, para não deixar agravar o peso da doença e financiamentos adicionais depois, e como é que ao mesmo tempo fazemos isto e conseguimos garantir a transformação que precisamos de fazer, aproveitando este enorme, eu diria, enfim, a parte menos má de toda esta questão, que foi o encorajamento, por exemplo, para a transição digital, que aconteceu também no sistema de ensino e que está a acontecer também na telemedicina. A telemedicina aumentou imenso, estou a falar na telemedicina de maneira geral. Como é que vamos aproveitar, já referi a questão de uma reorganização das urgências que andamos há anos em grupos de trabalho a fazer e que na verdade nunca conseguimos fazer, como é que conseguimos
de facto que os cuidados de saúde primários consigam completar aquilo que tinha sido sempre o seu plano de reorganização para termos cuidados de proximidade e, acima de tudo, deixe-me dizer isto, como é que nós vamos conseguir fazer isto tudo, tendo, e aí sim a confiança, a palavra confiança é mais do que nunca a palavra certa, tendo os doentes e a sociedade e os cidadãos a participar ativamente naquilo que são as soluções que temos que encontrar em conjunto. Porque eu aqui concordo, nem sempre concordo com o Daniel de Oliveira, que escreve para o Expresso, mas neste último fim de semana gostei muito do artigo dele, em que ele dizia que as palmas, enfim, que nós temos recebido, os profissionais de saúde, e muito bem, e sobretudo os elogios que o país tem recebido, e que também são justos, vamos agora testá-los nesta fase de desconfinamento. De facto, como é que vamos conseguir fazer isto, fazendo tudo isto ao mesmo tempo? E eu acredito profundamente que se não houver um plano para a saúde, o plano económico vai ser mais difícil, ou seja, vai ser mais difícil de ter a confiança que necessitamos. Para isto é verdade que a resposta é sanitária, a resposta vem da ciência. Em relação à vacina, só dizer o seguinte, nós falamos muito da vacina e nós que trabalhamos na área da saúde e que trabalhamos ligados à indústria farmacêutica, sabemos a capacidade e os consórcios que se têm desenvolvido para encontrar a vacina, mas nós não sabemos quando é que vamos encontrar a vacina, não sabemos se vamos encontrar uma vacina, enfim, com as características, enfim, que estamos à espera que ela tenha, se calhar é mais uma vacina atenuante do que propriamente uma vacina resolutiva. Não temos neste momento tratamentos que, através de ensaios clínicos, tenham demonstrado uma relação benefício-risco positiva. Portanto, eu arriscaria a dizer que vamos viver nesta, enfim, economia, não sei se é nova, mas pelo menos neste novo mundo, muito tempo, porque um ano ou um ano e meio é muito tempo, com várias possibilidades de novas vagas e também de outros vírus, não vivemos só com o SARS-CoV-2, vivemos com outros vírus e com outras situações, também elas até infecciosas. Portanto, nós vamos precisar de viver durante muito tempo de uma nova forma, e esta transformação do Serviço Nacional de Saúde portanto, do Sistema Nacional de Saúde, eu acho que é absolutamente relevante. Aqui a resposta é muito política, sim, eu aqui acredito, e termino já, prometo que já não falo mais, mas eu aqui acredito sinceramente que a resposta política é fundamental. Nunca precisamos tanto quando precisamos hoje de estadistas. Acho que a senhora Merkel, quando aqui há pouco tempo, disse que de facto, e possivelmente, como diz o professor Adalberto, depois de todo isto feito, se calhar nós vamos acabar por ter tantas exigências e tantas expectativas que aqueles que nos governam vão sofrer, ainda que injustamente, das medidas que tiverem que tomar. Mas nós precisamos, mas um estadista é isso, como foi Churchill, como são alguns, enfim, não temos assim muito hoje em dia, devíamos ter mais, mas como são alguns que ainda temos. São aqueles que são capazes de tomar as medidas no momento, mesmo que só sejam reconhecidas daqui a mais 10 anos ou daqui a mais 20 anos. E exatamente, eu cito a senhora Merkel porque acho que ela fez muito bem quando disse que se o vírus tem maior letalidade, taxa de letalidade nos mais velhos, nós não podemos condenar os mais velhos a um confinamento o resto dos seus dias. E nesse contexto temos que pensar que sociedade é que queremos continuar a ser. E aí é um bocadinho voltar aos princípios. O que é que queremos de facto, de onde é que queremos partir? Que sociedade é que nós não nos queremos tornar? Obrigado, professora Ana Paula Martins. Eu queria dizer que neste momento temos mais 15 minutos, é o máximo de tempo que temos para a sessão, e eu ia passar a palavra ao professor Correia de Campos, que também já pediu para intervir. O professor pode ligar o microfone. Está a ouvir? Já estamos a ouvir, já. Ok, muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muito este convite e agradecer a qualidade das intervenções. Compartilho muito do otimismo que aqui foi lançado pelo João Duque. Eu acho que não é um otimismo vago, é muito fundamentado. Eu estou absolutamente de acordo com ele. Eu tenho contacto com os parceiros sociais por razões profissionais e devo dizer que a sensação que eu tenho é que não direi que há um otimismo explícito nos parceiros sociais,
Nós somos um país de chorões e, portanto, quem não chora não mama e, naturalmente, nunca vi nenhum comerciante ou industrial dizer que a vida está fantástica para ele. Dizem sempre que está tudo muito mal, que isto... Bom, mas a verdade é que lá por trás eu penso que eles estão otimistas e o caso mais explícito é o turismo. O turismo tem uma dinâmica muito própria e estou convencido que o turismo vai, se não se verificar nos outros setores, mas o turismo vai ter essa subida em V e se calhar simétrico. Bom, também vale a pena dizer que naqueles estudos que têm sido divulgados sobre as taxas de atividade por grupos profissionais e por local de trabalho, os profissionais da indústria, os trabalhadores da indústria, trabalhadores por conta da indústria, têm taxas de ocupação à volta dos 60%, 55% a 60%. Portanto, nunca parou a indústria, ao contrário dos serviços, não é? Os serviços, claro, com o encerramento do turismo e com o encerramento da maior parte dos restaurantes, aí houve quebras para 15%, 20%. Mas na indústria tem havido essa... De resto, isso é que explica também a elevada incidência da doença no norte, não é? Nos sítios de maior concentração turística. Isto explica, se calhar, mais tarde há de se chegar à conclusão do que se passou em algumas das cidades ou das localidades entre Aveiro e Porto e ao norte do Porto. Essa elevada concentração de casos tem a ver também com essa densidade de trabalho. Portanto, não me perguntem se isso é um bem ou é um mal. Aconteceu e, portanto, ainda bem, pelo menos para aqueles que já que já estão imunizados, sabendo ou não sabendo. Bom, e, portanto, isto é uma nota de otimismo. Sobre o sistema de saúde, eu apreciei muito aquilo que a professora Ana Paula acabou de dizer. Ela trouxe um grande punch e entusiasmo naquilo que disse e disse coisas que me pareceram muito acertadas e que me pareceram também muito contraditórias com aquilo que foi dito antes pela Andreia sobre que não se percebe o que se está a passar, que a comunicação é confusa, que as pessoas não acreditam. Tem havido vários barómetros de opinião que têm sido feitos com amostras não representativas, mas têm sido as amostras que foram voluntárias e, portanto, naturalmente enviesadas também a esse respeito, mas dão apenas um tom geral. E nessas amostras, uma das características mais interessantes é a altíssima credibilidade que tem sido atribuída por respondentes à comunicação da Direção-Geral de Saúde. Quer dizer, apesar de provavelmente muitos de nós a acharmos repetitiva, pouco imaginativa, provavelmente, excessivamente paciente para responder a perguntas que acabaram de ser colocadas exatamente as mesmas, ou na véspera, ou na antevéspera, a mesma pergunta colocada várias vezes, e tem havido sempre essa paciência infinita da Diretora-Geral de Saúde de explicar tudo. E, portanto, esta é uma informação empírica de que realmente há uma elevadíssima notação favorável desses inquéritos de opinião. Bom, sobre a mortalidade em excesso, há alguns estudos que têm vindo a ser feitos. O estudo que eu atribuo maior credibilidade é o feito por um grupo encabeçado por Alexandre Abrantes e que tem uma série de gente de saúde pública e do Instituto Ricardo Jorge. Esse é um estudo muito rigoroso e bastante bem feito sobre o excess mortality e realmente houve um excesso de mortalidade, mas não é nada daquilo, não é dos 4.000 ou o que quer que seja, não tem nada a ver com isso. Para aí 500 ou 600 ou coisa do género. Bom, por outro lado, também tem sido várias vezes dito na comunicação social pela Direção-Geral de Saúde que a questão da mortalidade é de longe o indicador que vai, no final de tudo, ser o mais fidedigno. Portanto, nós temos estes problemas dos picos em dentes de serra das comunicações do registro dos casos, porque naturalmente os casos derivam
são registados por humanos, por pessoas que têm pilhas de papéis à sua frente e que têm provavelmente outras prioridades, além de estar a introduzir no sistema os dados da casuística. E, portanto, isso dá essa curva em dentes de serra. Por exemplo, hoje saiu uma informação de um grande número de contaminados, confirmados. Ontem e anteontem tinha saído uma subcontagem, nitidamente. Portanto, mas suponho que quando vemos o alisamento da curva, e isso tem sido publicado todos os dias pela Direção-Geral de Saúde, quando vemos o alisamento da curva, tiramos as dúvidas e, portanto, quando se faz a contagem dos 5 dias antes da contaminação, isso é absolutamente visível que a situação começa a ser declinante, solidamente declinante e estável. Bom, uma nota sobre a questão da saúde. Eu não posso estar... Eu queria saudar aqui o Arthur Miller, que suponho que referiu a questão dos médicos dentistas. Entre os muitos heróis desta crise, há os heróis ativos e há os heróis passivos. Eu acho que os heróis ativos são todos os que estiveram nos hospitais, todos os que estiveram a fazer o registro epidemiológico à volta do paciente confirmado, foram à casa dos familiares, fazem 2 chamadas telefónicas por dia para saber os que estão em tratamento em casa como é que as coisas estão a correr, mas há depois, e há todos os médicos que estão nas unidades de cuidados intensivos, os enfermeiros, o pessoal de apoio, os farmacêuticos, muitíssimo importante, os farmacêuticos. Eu estou confinado numa zona rural à volta de Lisboa e frequento 2 farmácias e são um fator de grande tranquilidade, de grande segurança e de grande solidariedade. Eu sinto-me obrigado a dizer isso, muito simpático sempre para toda a gente, enfim, através do postigo, etc. Isso, portanto, a Ana Paula está de parabéns, a sua profissão tem sido também, como as outras, impecável. Mas os médicos dentistas é por omissão, quer dizer, coitados, não têm condições de trabalhar e de exercer profissão. E tenho estado em contacto com o vosso bastonário, ele tem feito todos os esforços possíveis, comunicados, chamou a atenção do Conselho Económico e Social, isto tem sido transmitido a todos, mas a verdade é que é uma situação que se espera que venha a ser agora resolvida quando os serviços de tratamento pessoal, como barbeiros, cabeleireiros, podologistas, na Suíça os primeiros a serem desconfinados foram os podologistas, não é? E aqui, creio que não está na lista de hoje, mas são extremamente importantes. E, portanto, eu espero que também haja qualquer abertura para os médicos dentistas, porque é uma situação absolutamente catastrófica e como nós temos em geral maus hábitos de saúde oral, qualquer período longo sem imediata assistência dentária traduz-se em mal-estar, desconforto, perda de órgãos dentários, etc. Isso não vou ensinar o Padre Nosso Vigário. Bom, finalmente, a última questão é a remodelação da saúde que a professora Ana Paula mencionou. Realmente isto é um desafio fantástico, porque hoje tudo foi posto em causa com a situação. Nós temos tido hospitais onde há uma entrada especial para as urgências, que está sempre atafolhada, há umas entradas para a consulta externa, que felizmente o Adalberto em Santa Maria, que foi o seu primeiro trabalho e foi uma chamada quick fix que atraiu, mudou logo a face do hospital há 10 anos ou 12 anos, não é? Mas hoje os hospitais têm que ter muitas entradas. Os hospitais têm que ter uma entrada para os idosos. Os idosos não podem entrar pela urgência. Os idosos vêm com infecções de fora, apanham infecções no hospital, levam a infecção para o lar e depois, estou a falar das bacterianas, não estou a falar desta vírica, não é? Porque isso é absolutamente indispensável ter nos hospitais uma entrada específica para os idosos. É preciso ter uma entrada específica para a oncologia. Muitos hospitais já fazem isso. É evidente que doentes imunodeprimidos não podem passar pelos corredores onde estão inundados de bactérias ou de vírus ou de outros bicharocos. E, portanto,
há a ligação mais íntima entre os serviços de urgência, os cuidados intensivos e os cuidados intermédios e os serviços de medicina interna e a colocação da medicina interna no pivô do hospital, isso vai ser uma das bases da futura organização hospitalar. Os nossos hospitais têm 60, o Santa Maria tem 70 anos de construção, Santa Maria e São João. Quer dizer, estão completamente obsoletos do ponto de vista... Aliás, já estavam obsoletos no momento em que abriram, nem tinham sequer serviços administrativos, nem armazéns, foi preciso pôr os armazéns nos buracos da cave, etc. Bom, isso hoje claro que, entretanto, aprendemos a construir hospitais e o setor privado apareceu a construir hospitais novos com know-how estrangeiro e nós perdemos o know-how nacional que acumulámos na construção de hospitais e é preciso recuperá-lo. A primeira coisa a fazer, provavelmente, é se vai haver dinheiro para construir os novos hospitais ou para remodelar os hospitais existentes, vai ser necessário gerar conhecimento. E não há mais razão para não voltarmos a ter serviços específicos para instalações e equipamentos hospitalares. Nós hoje praticamente a única coisa que temos é o SUS, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que foi quem nos valeu, provavelmente as pessoas não sabem, mas o SUS recuperou 80 ventiladores que estavam nas arrecadações, recuperou-os e pô-los operacionais, e o SUS, a cada um dos centenas de ventiladores que têm sido oferecidos ou comprados ou colocados nos hospitais, os ventiladores não são entregues em caixotes nos hospitais, os ventiladores são testados cuidadosamente por esta entidade, que é a única que subsistiu da devastação que sofreu o serviço do setor de instalações e equipamentos dos hospitais. Finalmente, a questão que vai ser muito discutida daqui para dentro, vacina, alternativas terapêuticas que estão a surgir, não é? E finalmente os testes serológicos. Ora bem, os testes serológicos é uma questão, é verdadeiramente uma questão caricata, porque no último estudo publicado, que apareceu no site da Johns Hopkins, há um artigo sobre uma análise de 14 testes que estão operacionais, 14 testes serológicos que estão operacionais nos Estados Unidos, e desses 14, apenas 3 cumpriam minimamente as condições de não debitarem muitos falsos positivos e desses só um talvez pudesse servir. Portanto, já deve haver gente a fazer testes serológicos, vamos fazer testes serológicos, deitar dinheiro para a rua antes de sabermos bem, termos os resultados do tal inquérito cooperativo internacional que está a ser feito pelo Ricardo Jorge e com o Instituto Carlos III de Espanha e outros institutos europeus. Enfim, mas a gente sabe também que esse inquérito só no fim do ano é que vai dar resultados e, portanto, estamos aqui metidos, perdidos no mato sem cachorro. Correia de Campos, eu peço desculpa. Pronto, eu termino, não quero dar-lhe mais. Estamos a 30 segundos de ficarmos a sessão cair e, portanto, já nem vamos ter tempo de fazer uma nova ronda pelos nossos convidados. Peço desculpa de... Não, com certeza não. Eu é que peço desculpa de não ter mais tempo e peço também desculpa à doutora Joana Gomes da Costa, que tinha pedido para intervir, mas eu por acaso não vi aqui, peço-lhe desculpa, não lhe consegui dar a palavra e, portanto, nós estamos mesmo em cima da hora. De qualquer modo, eu agradeço a todos a vossa participação, especialmente aos nossos convidados, e, entretanto, se a doutora Joana Gomes da Costa quiser intervir, pode fazê-lo, mas correndo o risco de repente ficarmos sem a ver. Boa noite a todos, é muito rápido. Quero desde já parabenizar a intervenção, foi fantástica, as noites de quinta-feira têm sido espetaculares. Eu ia concordar com uma perspectiva sua relativamente ao medo, mas ia também referir que em muitos dos casos associado a esse medo está a falsa sensação de segurança, que eu própria experienciei numa ida a um supermercado em que apenas os funcionários estariam protegidos e acabaram-se as filas na semana passada. E portanto era tentar perceber qual era a opinião relativa à falsa sensação de segurança que pode existir pela quantidade de casos estarem efetivamente em diminuição ao longo dos vários dias, mas penso que isso já foi discutido e muitas das dúvidas foram esclarecidas.
por isso a intervenção ia ser breve. Obrigada na mesma pelo bocado. Boa noite. Obrigadíssimo. Eu, pelos vistos, estou aqui a ver que não, ou seja, tinha aqui uma notificação de que a sessão terminaria às 23 horas, mas como já passa das 23 e realmente não acabou, eu aproveitava e faria então pedia um último comentário ao professor Adalberto e depois também, se ainda tivermos tempo, ao professor João Duque. Muito rapidamente, eu estou a ver aqui os comentários da disciplina. Eu tenho, este é o quarto, é a quarta sessão que fazemos ou é a terceira? Quinta. E de facto eu acho que sem desprimor para as outras, esta foi fantástica. Foi muito boa, muito interessante e muito no contributo dos nossos convidados. Eu apenas queria penalizar-me um pouco perante a doutora Andreia, porque eu fui um bocadinho bruto. Mas... Nem pensar, eu é que estive distraída no final do dia. Eu pararia aqui a comunicação. O professor Pedro Campos há pouco referiu-se também à DGS, mas eu acho que há aqui dois planos de comunicação. Eu diria que se tivesse que dar notas, eu dava uma nota altíssima ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. Porque têm feito quase tudo bem. E dava uma nota altíssima à Diretora-Geral porque ela tem sido fustigada e bombardeada e maltratada até, porque, enfim, todos nós quando falamos todos os dias uma hora, a probabilidade de dizer algumas coisas menos bem ditas aumenta, não é? E as conferências de imprensa diárias são arriscadas. E ela tem sido até bastante, às vezes, injustamente criticada. De maneira que eu partilho desta ideia de que a percepção das pessoas é genericamente de confiança. Talvez maior nas figuras cimeiras do Estado, porque têm responsabilidades maiores, mas também na DGS. O problema, e com isto termino para deixar esta reflexão noturna, é quando o jogo virar. Isto é como no futebol, e eu sou um adepto, enfim, confessado do futebol, como é sabido. Quando o jogo virar, se tudo correr bem, daqui para a frente, nós vamos todos estar em Vila Moura com o Sérgio Branco, ou lá em Albufeira, onde ele quiser, e vai ser ele que paga a cerveja a todos. A primeira coisa que corra menos mal, quem andou pela política muito tempo ou pouco tempo, sabe que há o síndrome do bestial à besta em poucos minutos. E, portanto, da mesma maneira que nós estamos no céu, de repente saltamos para o inferno. E eu, neste contexto, o que eu desejo, sinceramente, como cidadão, é que isso nunca venha a acontecer. E que nós tenhamos a sorte de reentrar em jogo, não a frio, mas com o aquecimento feito, para não termos uma distensão muscular e, portanto, temos que ser substituídos de uma forma inesperada. Eu, quando falava do professor Ana Paula, eu não estava a falar do plano específico setorial, estava a falar do plano do governo do ponto de vista macro, bem feito. Claro que na área da saúde há muito trabalho para fazer e agora é preciso ver como é que vai ser feito, setor a setor, como foi dito pelo professor Correia de Campos, e as pessoas terem agendamento, é preciso agendamento na saúde, acabar com aquela coisa da sala de espera. E a Santa Maria já foi há 15 anos, o tempo passa depressa, aquela coisa das pessoas todas em monte nos corredores, novos, velhos, os médicos mandarem os doentes todos vir às 8 da manhã para os ter ali à mão, não pode ser. Tem que haver agendamento, tem que haver respeito dos profissionais pelos médicos, pelos profissionais de saúde e vice-versa. E, portanto, isto vai-nos mudar muito a vida e aí, doutora Andreia, se calhar o plano ainda não está todo feito. Pronto. Um abraço para todos. Bem, se me permitem uma palavra final e também pegando nas palavras da Andreia, sobre a clareza e simplicidade das medidas, eu acho que uma coisa que pode ser muito positiva é quando as associações setoriais falarem e esclarecerem de forma muito concreta não só os seus associados, mas também o público em geral. Porque eu vou, como disse no início, na quinta-feira tenho uma marcação para o cabeleireira. E, portanto, eu telefonei e a senhora depois mandou-me um SMS, aliás, foi por SMS. Ela disse assim, não se esqueça da máscara. Pronto. Mas eu, para além disso, eu não sei mais nada. Isto é, há um ritual de comportamento, havia, não é? E vai haver um novo ritual de comportamento.
Eu não faço ideia qual é o ritual de comportamento. E isso, eu não estou a ir ao exagero de o senhor deve ficar em pé, não é isso, mas o ritual de comportamento para os restaurantes, ou para os cafés, isto é, que esclareçam, que ensinem as pessoas, porque não interessa apenas, como disse no início, o trabalhador e a entidade patronal. O cliente faz parte do jogo. E, portanto, há que saber como é que eu me comporto quando entro, como agora já sabemos. Não é? Por exemplo, todos nós praticamente sabemos que quando nós estamos a falar nestes seminários, fechamos o nosso microfone para não perturbar. Isto foi uma aprendizagem feita nestas semanas, porque ninguém sabia. E começámos a perceber que só assim é que funcionamos bem. Cada um, quando está a falar, liga o microfone e desliga a seguir. Este tipo de medidas muito concretas eu acho que é muito importante. E podem também ajudar a contribuir para a confiança, não é? O aumento da confiança. Obrigado, professor João Duque. Eu vou então dar por encerrada esta sessão. Agradeço mais uma vez a todos os que participaram e que assistiram e espero contar convosco na próxima quinta-feira, à mesma hora. E o tema que nós temos previsto para a próxima quinta-feira é a Covid-19 e a utilização de dados por apps de geolocalização. Também é um tema atual e um tema interessante e, portanto, despeço-me e espero contar convosco na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Não desligues ainda, que eu também quero me despedir, dar um especial beijinho à professora Ana Paula Martins, ao professor João Duque, ao professor Adalberto Campos Fernandes, ao Dr. António Correia de Campos, a todas as pessoas que têm estado connosco sempre e isto tem sido muito gratificante e vamos continuar positivamente para tudo. Muito obrigada e boa noite para todos, em nome do Fórum. Boa noite. Boa noite.